Um juiz federal suspendeu temporariamente uma das ordens assinadas pelo presidente americano depois da posse, que acaba com o direito à cidadania americana de filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. O magistrado de Seattle tomou a decisão depois dos estados de Arizona, Illinois, Oregon e Washington questionarem o ato de Trump, argumentando que ele fere a Constituição e a jurisprudência da Suprema Corte do país. O juiz diz que essa atitude é inconstitucional. Alan Gani, você acha que diante de tudo aquilo que está sendo anunciado e verbalizado por Donald Trump, a gente vai acompanhar um acionamento judiciário assim gigantesco nos Estados Unidos? Olha, pode ocorrer sim, isso mostra a força das instituições nos Estados Unidos. Quer dizer, o presidente teve esta intenção, mas as instituições lá são muito fortes, ou seja, você não consegue mudar uma regra que foi estabelecida por anos, ou seja, quem nasceu dentro dos Estados Unidos é americano, sim, independentemente de onde vieram os seus pais, né? É diferente de outros países que tem um critério que se você, sei lá, é filho de egípcio, né? E mãe egípcia e pai egípcio, você também é egípcio, né? A questão de sangue. Não, nos Estados Unidos é onde você nasceu. Nasceu nos Estados Unidos, pouco importa a origem dos seus pais, você é americano. E você não vai mudar isso da noite para o dia. Muita gente se planeja, inclusive, né, para fazer a parte do acompanhamento do pré-natal e do parto nos Estados Unidos para que a criança nasça lá, tenha acesso à documentação e depois volte para o seu país, mas já tenha o visto americano, já tenha a possibilidade de ser um cidadão americano caso queira lá no futuro. Ô Gustavo Segré, como é que você avalia essa decisão de Donald Trump e a maneira como a justiça agora se manifesta sobre isso? Muito provavelmente em função de como é Donald Trump, manda o decreto e depois espera ver se tem alguém reclamando. São 4 estados que estão reclamando sobre isso. Estou lendo aqui, Washington, Arizona, Illinois e Oregon. Essa demora é por 14 dias apenas, ainda não é um bloqueio permanente. Mas o próprio juiz, que segundo ele tem mais de 4 décadas no trabalho, ele afirmou que nunca foi tão simples resolver uma questão que claramente é inconstitucional. Não vai ser a primeira, certamente, ou aliás, é a primeira, não será a única. Fala, Piperno. Não, certamente o presidente vai acabar de alguma forma também recorrendo, né? Não será uma decisão, não vai entregar os pontos tão fácil em relação a isso. Agora, veja, já são muitas medidas para esses primeiros dias, confirmando a expectativa de que a gente veria uma avalanche, né? Um tsunami nesses 3 meses, nesse período de lua de mel que qualquer governante tem. Uhum. Vamos ver o que é que vai realmente conseguir vingar de tudo isso aí, né? Gente, nossa, fui falar agora com o pessoal da rádio, gasguei. 5h30, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo aqui uma decisão judicial dos Estados Unidos que já bloqueia aquela decisão de Donald Trump de restringir o acesso à cidadania para crianças, filhos de imigrantes que nascem nos Estados Unidos. Fala, Zé Maria Trindade. Olha, mudar a Constituição norte-americana é impossível, né? Quase impossível, diria. Então, o que se faz nos Estados Unidos é uma reinterpretação da Constituição. A ideia de Donald Trump é o seguinte: filho de imigrante nesta situação, ele não nasceu lá por acaso, é uma espécie de invasor. Esta é a ideia jurídica de viabilizar uma ação desta que é francamente contrária à Constituição. Cada país adota uma técnica. Eu me lembro que um colega meu teve uma filha em Paris, a filha dele nasceu em Paris. Ele, entendendo que poderia registrá-la, foi registrá-la, disseram não, lá na França não aceita. Quem nasce na França não pode registrar filho por lá. Ele foi na Embaixada do Brasil, o Brasil disse não, só podemos registrar filho se houver uma viagem oficial. E ele não estava na viagem oficial. Ixi, Maria. A filha dele ficou apátrida, foi um nome que eu nem conhecia. Pai. Ou seja, uma pessoa que não tem pátria. Foi preciso mudar a Constituição aqui no Brasil e houve essa mudança em virtude deste caso. E eu me lembro que quando fomos lá para mudar esse ponto da Constituição, Michel Temer, que era o presidente da Câmara, arregalou o olho e falou: meu filho é isso. Ele tem um filho que nasceu nos Estados Unidos. E nós falamos: não, presidente, nos Estados Unidos quem nasce lá ganha cidadania norte-americana.
Há complicações de quem nasce fora e vem para o Brasil, porque aí não é brasileiro nato, e implicações se no futuro for candidato à presidência da República, concursos públicos, então há mudanças. Mas a história é a seguinte: a Constituição norte-americana garante que quem nasce em território norte-americano é norte-americano, mas a ideia é reinterpretar e dizer, olha, em certos casos o invasor é uma espécie assim de terrorista. Que foi, Gani? Não, eu estava falando aqui com o Piperno, isso é tão forte nos Estados Unidos, ô Evandro, que se você tem pai e mãe norte-americanos e você nasceu no Brasil, você não é considerado norte-americano. Lógico que você pode recorrer, é fácil, à sua cidadania, né? A naturalização, porque você tem pai e mãe, isso seria fácil de conseguir, mas não é automático. Por quê? Porque você não nasceu em território norte-americano. O que conta lá é onde você nasceu, o território que você nasceu. Interessante.